verso 1 ao verso 13. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilharam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? As suas irmãs não estão aqui entre nós? Vejam, 5 perguntas que as pessoas fizeram acerca de Jesus, e escandalizavam-se por causa dele. Então, Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Mateus vai dizer que Jesus não pôde curar por causa da incredulidade dele. Não pôde fazer mais milagres por conta da incredulidade dele. Lá em Mateus 13, 58. O Marcos aqui abrandou um pouquinho o texto. Falou que Jesus admirou-se da incredulidade. Mas o não realizar sinais aqui foi por causa da incredulidade das pessoas. Verso número 6 seguindo. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. E, chamando assim os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrares numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se algum lugar vos receberem e não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios, ungiram muitos doentes com óleo e curavam. Amém, queridos? Para esta noite nós vamos pensar sobre o tema da fé, a fé no servo. Jesus vencendo a rejeição. Nós abrimos aqui um novo bloco no livro de Marcos. Até agora nós caminhamos em Marcos em alguns blocos específicos. Até o capítulo 9 nós vamos ver Jesus desenvolvendo o seu ministério na Galileia. Capítulo 1 de Marcos até o capítulo 9. Capítulo 10, uma transição. Jesus vai para Jerusalém. Capítulo 11 ao capítulo 16, a parte final do ministério de Jesus. Até agora, nós já vimos Jesus sendo apresentado no capítulo 1, nós já vimos Jesus oferecendo benefícios para os seus discípulos, para nós vemos Jesus tratando com a multidão, Jesus reagindo diante da necessidade do povo, ele apontando para o reino, os princípios, os valores do reino. E o último bloco que nós fechamos, nós falamos sobre as conquistas do servo. A conquista sobre a natureza, o poder sobre a natureza, o poder sobre espíritos malignos, o poder sobre a enfermidade e o poder sobre a morte. Agora, no capítulo 6, nós vamos ver a incredulidade dos conhecidos de Jesus, nesse primeiro momento, até o verso 13, a incredulidade dos inimigos, dos opositores de Jesus, a partir do verso 14, e no final do capítulo 6, nós vamos ver a incredulidade dos discípulos de Jesus. Então, este capítulo 6, ao tratar de fé, ao mesmo tempo, o texto também aponta para o oposto da fé. Lhes pergunto, amados irmãos, queridos amigos, qual é o oposto de fé? O oposto de fé é incredulidade. O capítulo 6 aponta para a necessidade da fé no Messias, mas ao não receber o Messias, as pessoas demonstram então incredulidade. E esse é um tema comum também para nós nos dias de hoje. Jesus está desenvolvendo o seu ministério e agora nesse capítulo 6, conforme o verso 1, ao sair dali da região onde ele estava, onde ele realizou aqueles milagres no capítulo 5, ele vai para a sua terra. Jesus agora volta para casa. Jesus agora volta para Nazaré.
ele volta para o lugar onde ele foi criado, onde ele nasceu e provavelmente onde ele ficou até os 30 anos de idade. Jesus agora retorna para os seus, e é esse retorno que vai despertar, então, irmãos, esse tema da fé no servo, ou a incredulidade no servo. Nós podemos viver uma vida de fé, ou nós podemos viver uma vida de incredulidade. A opção e a escolha está diante de nós. Incredulidade ou fé por parte dos seus conhecidos, por parte dos seus inimigos e por parte dos seus próprios seguidores. Então ninguém está livre de ser contaminado pela semente da incredulidade. Nós todos, irmãos, podemos em algum momento da nossa história deixar de crer, ou crer menos do que críamos antes. Uma citação de Darwin que lhe é atribuída diz que a fé distingue os homens dos animais. Então nós, como seres humanos, somos diferentes dos animais pela fé. Ou seja, aquele que não tem fé é comparado a um animal. Tá bom? Um outro autor americano, um ateu americano, ele diz que o cristão é como um pássaro mudo trancado dentro de uma gaiola. Só que essa definição aponta mais para um ateu, não para um cristão. Nós, como cristãos, não somos pássaros mudos e nós não estamos trancados dentro de uma gaiola. A religião não nos tranca, a religião não nos oprime, a religião ela não nos impede. Nós não somos privados, nós não deixamos de fazer coisas porque nós temos fé, como algumas pessoas pensam. Ah, mas você é cristão, pobrezinho de você, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode se divertir, não pode se alegrar. As pessoas pensam que nós cristãos somos como essa definição deste ateu, um pássaro mudo trancado dentro de uma gaiola. Amado irmão, você é um pássaro livre que pode cantar aos quatro ventos. Quem está preso não somos nós cristãos. Quem está preso são aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós temos que compreender esse contexto para que a gente não caia para o lado da incredulidade ou a gente não desenvolva a incredulidade. As pessoas estavam próximas a Jesus, tinham motivos para crer em Jesus. Imagina aquelas pessoas na cidade, na vila de Nazaré, que viram Jesus nascer, Jesus crescer, Jesus realizar ali o seu trabalho. Elas deveriam crer em Jesus por aquilo que elas conheciam de Jesus, mas em lugar de crer, Marcos está aqui registrando. Lucas é mais enfático, irmãos. O texto de Lucas, capítulo 4, que é paralelo, ele é mais enfático, porque Lucas vai dizer que as pessoas não só rejeitaram Jesus, mas que as pessoas expulsaram Jesus de lá e o apedrejaram, tentaram jogar Jesus num precipício. Então aquelas pessoas que deveriam crer em Jesus, elas se tornaram incrédulos. E isso não tem uma explicação lógica. No nosso meio, nós talvez teríamos todos os motivos suficientes e necessários para crermos em Jesus, mas muitas vezes nós agimos com falta de fé. Eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 13, verso 12. O autor de Hebreus faz-nos uma advertência. E após essa leitura nós vamos entrar no texto de Marcos para discorrer sobre ele. 13 de Hebreus, verso 12. Uma advertência para nós hoje. Abra sua Bíblia ou acesse o texto, por gentileza. Irmãos, escreve o autor de Hebreus, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Essa advertência, queridos, ela também vale para nós nos dias de hoje. Cuidemos para que o nosso coração não perca a fé e a confiança no Senhor. O texto nos apresenta aqui, amados, Jesus de várias formas. Eu quero apontar aqui e direcionar a minha mensagem pensando em Jesus como o mestre. Marcos aponta Jesus como sendo o servo de Deus.
Mas aqui eu quero trazer a figura do mestre. Por quê? O texto que nós lemos lá no capítulo 1 diz que Jesus saiu de lá onde ele estava e ele vai para a sua terra, ele volta para casa, ele volta para Nazaré. Ele sai de Cafarnaum e agora ele volta para Nazaré. Aproximadamente aí 1 ano depois já de ministério. Mas ele volta para a sua terra, Marcos diz, e os seus discípulos o seguiam. Então aqui, Jesus não está voltando para casa para visitar a Maria, para matar a saudade da mãe, para comer a comida saborosa que a Maria fazia. Ele não volta para casa para rever os seus irmãos, não. Jesus retorna como um mestre, porque ele estava acompanhado dos seus discípulos, e isso era comum naquele contexto da época de Jesus. O discípulo seguia o mestre. Jesus estava acompanhado dos seus seguidores. Então ele volta não como o Jesus, para fazer uma visita cordial aos seus familiares, para ir na casa dos amigos de infância, comer um churrasco, ou assistir algum programa de televisão, ou fazer qualquer outra atividade. Jesus volta como mestre. E é esta volta de Jesus como mestre que leva as pessoas a rejeitá-lo, em lugar de crer nele como Senhor e Salvador. Ele retorna do lugar onde ele já havia saído expulso. E agora eu quero ler com você Lucas, capítulo 4. A partir do verso 16, o texto paralelo de Lucas, que vai narrando essa história. Lucas vai registrando o que aconteceu. E lá no verso 29, nós vemos a ênfase de Lucas, dizendo assim, Lucas 4,19. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, levaram-no até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogar dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Jesus agora é escorraçado da sua própria cidade. Ele vai lá para ensinar a palavra de Deus. Se Jesus já havia sido rejeitado em Nazaré, por que ele volta para Nazaré? Quando você fala de Jesus para uma pessoa e essa pessoa rejeita a palavra, por que você volta a pregar a palavra para aquela pessoa? Aqui Jesus mostra, irmãos, um conceito muito simples: a graça de Deus. Jesus volta para Nazaré para dar àquele povo uma nova oportunidade deles ouvir a mensagem, crer na mensagem e serem salvos pelo Senhor Jesus. Graça de Deus. Quantas e quantas vezes a graça de Deus bateu na porta do nosso coração até a gente receber Ele como Senhor e Salvador? Ou melhor, quantas vezes ainda a graça de Deus precisa bater no seu coração para que você se renda ao amor de Jesus? Eu posso dizer para você que a graça de Deus vai bater no seu coração até o último suspiro da sua vida. Depois que você morrer, a graça de Deus não vai bater mais no seu coração. Mas enquanto você tiver vida, a graça de Deus vai insistir com você. Então, pastor, eu vou esperar para quando eu estiver lá no final da minha vida, depois que eu tiver vivido bastante, usufruído de todo esse mundo, aí lá no final, quando eu estiver bem velhinho, quase morrendo, aí eu vou receber Jesus como Salvador, aí eu vou para o céu. Não faça isso. Você pode não ter tempo necessário para tomar essa decisão. A palavra de Jesus para nós aqui é: quando o mestre vem e te oferece a graça, aceite esta oportunidade. Não rejeite, não seja incrédulo, não rejeite, não abandone, mas creia, seja salvo, para que você possa então se tornar um discípulo de Jesus. O povo estava com o coração duro, o povo estava com o coração incrédulo. Dureza de coração impede crer em Jesus como Salvador. Jesus vai até a sinagoga, mas agora ele não vai na sinagoga para aprender a palavra como ele ia anteriormente. Agora ele vai na sinagoga para falar da palavra de Deus. Agora ele vai lá para pregar a palavra de Deus.
E ele vai pregar justamente para pessoas que ele conhecia. E isso espanta aquelas pessoas. E aí então Jesus fala que o profeta ou o mestre, ele não tem honra na sua própria terra, na sua própria cidade. Diz o verso 2: chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como ele faz tantos milagres? Agora não era apenas o homem Jesus, não era apenas o Jesus que havia se criado naquela região, mas agora era o mestre Jesus, que estava lá dando uma nova oportunidade para resgatar aquelas pessoas da incredulidade. Mas o coração delas estava tão duro que elas não abriram o coração delas para Jesus. Uma segunda ideia desse texto é que Jesus ele volta como um mestre, mas não um mestre comum. Ele era um mestre diferenciado. Por que ele é um mestre diferenciado? As pessoas dizem no verso 2 que ele começou a ensinar, e quando ele ensinava, as pessoas ouviram, e as pessoas se admiraram, dizendo: de onde vêm essas coisas maravilhosas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como que ele faz esses sinais? Então, as palavras de Jesus eram palavras poderosas. As palavras de Jesus, meus irmãos, eram palavras de sabedoria. E isso diferenciava Jesus dos outros mestres. Isso dava a Jesus uma peculiaridade única. Ele era um mestre diferenciado. Ele vai para ensinar com poder, com sabedoria, com graça. E não apenas ensinar, mas ele também fazia milagres. E a incredulidade daquele povo impediu os milagres de Jesus. Não que a incredulidade alterasse o poder de Jesus, mas aqui nós temos uma conexão entre o Senhor operar o milagre e nós com fé para receber esse milagre. Tanto que é isso que nós concluímos lá no final, no verso 5. Não pôde realizar milagres ali, a não ser curar algumas poucas pessoas, impondo as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, e como eu citei em Mateus 3,58, Mateus diz que foi por causa da incredulidade deles que Jesus não fez milagre. Um mestre diferenciado, um mestre poderoso, um mestre com poder, com graça, não pôde fazer lá sinais, porque as pessoas estavam com o seu coração fechado para a graça de Deus. Eles ouviram do que Jesus já havia feito, então até o seu ministério. Quando Jesus chega em Nazaré, Jesus já chega com fama de tudo aquilo que ele fez anteriormente, e mesmo assim, as pessoas não abriram o seu coração para os milagres de Jesus. Irmãos, a incredulidade é um problema sério que nós temos que vencer, porque nós também, em algumas vezes, nos tornamos incrédulos. Falo não apenas, talvez, por mim, ou falo por mim, não falo pelos irmãos. Só eu, em alguns momentos, fiquei incrédulo, ou criei menos. Só aconteceu comigo, com você isso não aconteceu. Eles não creram porque o conheciam, ou pensavam que o conheciam. E aqui, irmãos, a incredulidade ou a falta de confiança em Jesus tem a ver com essa questão de conhecimento. Parece que o quanto mais conhecido nós somos das pessoas, menos as pessoas nos dão crédito. Parece que pelo fato das pessoas conhecerem Jesus desde o seu nascimento, porque ele nasceu ali, ele cresceu ali, ele trabalhou ali, ele era carpinteiro, um artesão, Jesus deve ter feito trabalho para quase todo mundo daquela vila. Ele ficou ali por 30 anos. Então as pessoas conheciam, tanto que elas perguntavam ou falavam: mas não é esse o filho da Maria? Aquele menino raento que a gente viu correr por aí pé descalço. A percepção que nós temos aqui é que quanto maior esse conhecimento, mais as pessoas se fecham para algo que essa pessoa possa fazer. Por isso, pastorear familiares é mais difícil do que pastorear não familiares. Porque essa proximidade ou esse conhecimento talvez gere uma oportunidade, uma possibilidade de não crer. Jesus enfrentou isso. O fato deles conhecerem muito Jesus foi um dos motivos pelos quais eles não
creram em Jesus. Jesus não é só mais um carpinteiro, não é mais um trabalhador, ele não é um servidor, ele não é uma pessoa como nós. Da onde que vem todo esse poder, toda essa autoridade? Ele estava no nosso meio até um ano atrás. A gente nunca viu ele fazer nenhum milagre aqui em Nazaré. Agora, um ano depois, ele volta fazendo tudo isso. Eles não compreenderam esta graça, esse mestre diferenciado, e eles não creram. Por isso, irmãos, Jesus se torna o que nós chamamos aqui do mestre rejeitado. A rejeição revela algo que estava no coração do povo. A rejeição revela a natureza daquele povo, coração duro. Como a gente brinca, um coração peludo, coração fechado para a graça de Deus. Aquele povo tinha esse coração endurecido. Jesus era um artesão respeitado, ele trabalhou lá naquele contexto, naquela cidade, mas as pessoas não esperavam que ele fizesse milagres. As pessoas não imaginavam que Jesus pudesse voltar como esse mestre poderoso, por isso elas não se abriram para os milagres. Elas não esperavam que aquele menino que sentava na sinagoga para ouvir a palavra, agora um ano depois volta para ensinar a palavra. Eles ficaram confusos diante desse cenário. Eles não compreenderam que Jesus havia se tornado esse mestre, que ele havia começado o seu ministério como Filho de Deus. Para aquelas pessoas, Jesus ainda era apenas o filho da Maria, apenas o artesão, o carpinteiro que havia feito móveis de madeira para muitas pessoas naquela vila, naquela cidade. Por isso eles perguntaram: qual a fonte do seu poder? Qual a fonte da sua sabedoria? De onde vem esse poder? Será que vem de Deus ou será que vem do diabo? Os fariseus já haviam acusado Jesus anteriormente dele fazer milagre pelo poder de Beelzebul. Será que Jesus está fazendo esses sinais pelo poder de Deus? Ou será que ele está fazendo esses sinais pelo poder do diabo? Por que os seus irmãos não fazem sinais também? Ele não é irmão, como descreve aqui no texto, as pessoas perguntando, do Tiago, do José, do Judas, do Simão. Por que os seus irmãos não fazem milagre? Por que só Jesus faz milagre? O que tem de diferente nesse Jesus? Em lugar de procurar algo especial e crer em Jesus, eles fecharam o coração para esse mestre rejeitado. Talvez aquelas pessoas se perguntassem assim: mas por que nem os próprios irmãos não creem nele? Porque nós temos aqui um texto nas entrelinhas que dizem que os irmãos de Jesus não criam nele. Então, por que seus irmãos não acreditam nele? Se ele é tão poderoso, se ele é um mestre, como que seus próprios familiares não creem nele? Por isso ele se torna um mestre rejeitado. E nós, irmãos, temos que cuidar do nosso coração para não rejeitar esse mestre, para não rejeitar esse Jesus. Mas esse mestre, ele escandalizava. Lá no verso número 3, depois das pessoas fazerem uma série de perguntas, suas irmãs não estão aqui entre nós, o texto diz: e escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus era o mestre que escandalizava. Escandalizar aqui é a mesma raiz da palavra pedra de tropeço. Então as pessoas, na verdade, tropeçaram em Jesus, no sentido de não crer, eles se tornaram incrédulos, e o tropeçar tem a ideia de condenação, de julgamento. Eles ficaram escandalizados porque eles não reconheceram que ele era o Messias e rejeitaram então a salvação, não acreditaram no seu poder. Eles não conseguiram explicar quem era Jesus, porque fazia aqueles milagres, então foi mais fácil rejeitá-lo. Se nós não podemos compreender quem é esse Jesus, nós então vamos rejeitar este Jesus. E assim muitos fazem hoje, queridos. As pessoas não conseguem compreender Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. As pessoas não conseguem compreender os atos de Deus, e por não compreender e não tentar buscar compreender, é melhor rejeitar, é melhor não acreditar, é melhor rejeitar. Eles não venceram a incredulidade a ponto de Jesus também ficar admirado.
ou Jesus ficar espantado, do próprio Jesus ficar escandalizados. Verso número 6, admirou-se da incredulidade deles. Nem Jesus não compreendeu o tamanho da falta de fé daquelas pessoas. Jesus foi o mestre que escandalizou. E com essa rejeição, o que Jesus faz, queridos? Diante dessa rejeição, qual que é a atitude de Jesus? Ele se abala? Ele se abate? Ele desiste do seu ministério? Não. O texto diz que com a rejeição, verso número 6, em seguida Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Se o povo de Nazaré não quis ouvi-lo, se o povo de Nazaré não se abriu para os seus milagres, o que Jesus faz? Ele vai para o povoado seguinte. E ele vai ensinar nos outros povoados. Porque se eu não quero crer em Jesus, tem alguém que quer crer. Então, se você está falando de Jesus para alguém, e essa pessoa fechar o coração para a mensagem do Evangelho, meu amado irmão, a fila anda. Vai falar de Jesus para outra pessoa. Compartilhe a graça com outra pessoa. Diante da rejeição, Jesus percorre outras vilas, outras cidades, entristecido, porque as pessoas não o receberam. Mas, além de pregar, Jesus faz algo agora inovador. E esse é o primeiro mandato para os seus discípulos. Verso 7. Chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então, diante da rejeição, Jesus não se abala, ele sai pregar em outras cidades e ele manda os seus discípulos agora para potencializar o seu ministério e a sua pregação. Então, amados, a rejeição não a nós, a rejeição a Jesus, a rejeição à mensagem de Jesus deve ser um impulso para que nós preguemos ainda mais. Porque se aquela pessoa para quem você está falando não quer ouvir ou não está ouvindo, pode ter certeza que ao seu redor existem muito mais pessoas que queiram ouvir a graça do Senhor Jesus. E aqui então nós temos um quinto elemento, o mestre que envia. O mestre que comissiona. Percorreu os povoados nas suas redondezas, ensinando. Verso 7, chamando para si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre espíritos impuros. Então Jesus agora chama os seus discípulos e ele envia esses discípulos. A palavra enviar aqui é a palavra apóstolo, enviar com uma missão especial, enviar para representar alguém. Os discípulos estavam representando o Senhor Jesus. E ele os enviou para realizar o seu trabalho. Então os discípulos vão fazer o trabalho do mestre. Você não faz o seu trabalho, você faz o trabalho de Jesus. Você é um representante de Jesus, você é mensageiro de Jesus. A missão é cumprir a missão do Senhor Jesus. E isso traz para nós, irmãos, uma responsabilidade, um peso, porque não é o meu evangelho, é o evangelho de Jesus. Não é a minha salvação, é a salvação de Jesus. Então, quando nós somos rejeitados, nós temos que ser impulsionados a pregar ainda mais e não nos calar e deixar de pregar. E para isso, Jesus dá autoridade para aqueles discípulos. Autoridade para eles exercerem milagres, como Jesus exerceu. Autoridade para expulsar espíritos, como Jesus expulsou. Autoridade para ensinar. Vejam o tripé da mensagem de Jesus: ensino, libertação e cura. Jesus ensina aos discípulos. Jesus agora lhes dá autoridade para que eles ensinem, para que eles preguem, para que eles curem, para que eles libertem as pessoas. Aquilo que ele veio para fazer, conforme o profeta Isaías: sobre mim está o Espírito de Deus, eu vim para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Não era a capacidade dos discípulos, mas era o poder e a autoridade de Jesus. Amado, presta atenção, quando você fala do amor de Jesus, você não fala pela sua capacidade, você tem que falar pelo poder e autoridade de Jesus.
Não é a sua capacidade, não é a minha capacidade, não é a nossa capacidade, mas é o poder e a autoridade que Jesus nos dá. Esses 12 homens, eles foram chamados, eles foram treinados, ensinados, e agora então eles são enviados. Perceba que Jesus chama os 12 lá no começo do Evangelho de Marcos, nós já passamos por lá. Ele chama esses 12 discípulos, agora esses 12 caminham com Jesus, dormem com Jesus, atravessam o mar com Jesus, fazem tudo olhando o Mestre, aprendendo de olhar, de ouvir. Jesus ensina. Agora Jesus passa para um outro patamar do treinamento. Agora ele os envia para que os discípulos tivessem experiência, e eles envia de 2 em 2, para que um fortalecesse o outro, para que o testemunho deles tivesse 2 testemunhas, como era a lei daquela época. Então ele manda agora os discípulos para que tivessem as suas experiências. O Senhor nos chama, o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita e o Senhor nos envia, e Ele dá instruções para aqueles discípulos. Ele diz: olha, não levem nada daquilo que vocês não têm necessidade urgente. Não levem a não ser um bordão, um cajado, não levem pão, não levem bolsa de viagem, não levem dinheiro no cinto, apenas sandálias nos pés, versículo 9, não vistam 2 túnicas. Jesus está dizendo, a mensagem é urgente, não coloquem peso desnecessário sobre os ombros de vocês e creiam que eu vou suprir as suas demandas. Eu vou suprir vocês. Não precisam vocês levar coisas ou suprimentos. Deus vai abençoar vocês, Deus vai suprir vocês, Deus vai dar a vocês aquilo que vocês necessitam e que vocês precisam. Quando nós somos enviados pelo Mestre, nós temos que ter a certeza que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para realizar a sua obra. O penúltimo destaque aqui, irmãos, é o servo ou o mestre que sustenta. Vejam o que ele fala: vão, mas não levem nada além daquilo que vocês precisam. Por quê? Porque eu vou sustentar vocês. Vocês vão ter pessoas para hospedá-los. Ele fala: quando alguém abrir a casa, quando alguém oferecer abrigo para vocês, fiquem naquela casa. Não fiquem pulando de casa em casa, escolhendo a casa melhor, ou a melhor comida, ou a melhor cama, a melhor hospitalidade. Vocês não são turistas, vocês são servos. Então, se alguém os receber, fiquem ali, mesmo que o vizinho do lado talvez tenha uma condição melhor. Não fique querendo tranquilidade ou comodidade. Levem apenas os suprimentos necessários, bagagem, aquilo que for útil para o seu ministério. Vocês vão ser supridos. Vocês devem aprender a viver pela fé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é confiança no nosso Deus. Eles não deveriam, contudo, irmãos, mendigar. Nós somos servos do Senhor, Ele nos supre, mas nós também não somos mendigos. Então, Ele vai nos honrar e nos dar aquilo que nós precisamos. A promessa de Jesus para esse sustento é: vocês vão encontrar hospitalidade, casas vão se abrir, vocês vão ser bem recebidos, vocês vão ser ouvidos, pessoas vão querer ouvir vocês, mas na contrapartida da hospitalidade, vocês vão ter também hostilidade. Por isso que ele fala: se alguém não ouvir, balança o pó da sandália, sacode o pé e vai para outro lugar. Então Jesus diz: alguém vai ouvir vocês, mas ele diz: preparem-se para a rejeição. Vocês vão ter amigos e vocês vão ter inimigos. E assim é, amados, quando a gente também fala do amor de Jesus. Pessoas nos ouvem, pessoas nos rejeitam. Nós temos que estar preparados para ambas as realidades. Não escolham acomodações, não escolham comidas. Vocês são servos, vocês não são turistas. Nós temos que ter essa compreensão como discípulos de Jesus. Estamos em missões estaduais, temos que falar da graça de Jesus para os povos. Somos missionários também enviados, amados irmãos. Nós temos que cumprir a nossa missão, mesmo que as pessoas não
nos recebam como mensageiros. E o último destaque que eu faço aqui é o mestre que ensina a lidar com a rejeição. Você sabe lidar com a rejeição? Você sabe lidar com o não? Lembra quando a gente fazia evangelismo de casa em casa, que batia palma? Falava, ô Dona Maria, eu sou aqui da igreja, eu quero orar ou falar de Jesus para a senhora. A Dona Maria não aceitava, rejeitava, já passou por isso? Como que a gente lida com a rejeição? Nós somos rejeitados, irmãos. Você é rejeitado muitas vezes pela sua fé. Então Jesus previu isso. Vocês vão ser rejeitados. Verso 11. Se algum lugar não receberem vocês, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudam o pó debaixo dos seus pés, como testemunho contra eles. Então, eles foram, pregaram e eles tiveram essa experiência que Jesus havia lhes antecipado. Ao não ser recebido, eles deveriam declarar o julgamento divino. Sacudir o pó das sandálias aponta para o julgamento divino. Aponta para eles poderem então ministrar sobre aquelas pessoas de que, ao rejeitar o Salvador, eles estavam à mercê da ira de Deus. Nós somos mensageiros da salvação, mas se a salvação é rejeitada, cai sobre as pessoas o castigo do Senhor. Sacudam o pó dos seus pés. Isso era comum para um judeu fazer diante de um gentio. Não era comum entre os próprios judeus, mas a mensagem de Jesus era: exerçam o juízo. Vocês estão levando a graça e a misericórdia, mas se vocês não forem aceitos, proclamem o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Eles foram, fizeram como Jesus disse, homens comuns representando o Deus Todo-Poderoso. Assim sou eu e assim é você, homens e mulheres comuns, que estamos representando o nosso Deus Todo-Poderoso, exercendo autoridade, realizando milagres. Diante desse cenário de incredulidade que nós estamos vivendo hoje, irmãos, diante desse cenário de rejeição, lá no seu trabalho você é rejeitado, lá no seu trabalho você tenta falar de Jesus e as pessoas não querem ouvir, no seu contexto familiar você tenta falar de Jesus, chama para vir para a igreja, chama para o culto dos homens, chama para o culto das mulheres, as pessoas não vêm, nós somos também rejeitados. E até mesmo a nossa própria família talvez é aqueles que mais nos rejeitam, porque Jesus disse que o profeta, ele não é senhor a não ser na sua própria casa. O ditado que diz que santo de casa não faz milagre se aplica exatamente aqui. Então, esse texto ele é muito real para os nossos dias de hoje. Para quantas pessoas que você já falou de Jesus e a pessoa não ouviu, a pessoa rejeitou. Nós também vamos passar por isso. Homens comuns que representamos o Deus poderoso, mas nós vamos exercer autoridade, realizar milagres, porque Deus ordena a fazer e Deus dá capacidade para cumprir. Amém, queridos? Deus manda você fazer, seja tocar aqui na banda, seja servir em algum ministério, aquilo que Deus te mandar fazer, Ele vai te dar capacidade para você cumprir. Então não deixe de fazer. Não seja negligente ao chamado do Senhor. Eles pregaram o reino, eles chamaram ao arrependimento e eles curaram enfermos. Porque foi aquilo que eles foram enviados para fazer. Então, amados, esse primeiro momento aqui, nós vemos que a incredulidade levou Jesus a não se retrair, mas ser impulsionado aí para outras cidades, outros povoados, pregar o Evangelho e enviar Jesus a pregar também. Então, diante da incredulidade, Jesus reage pregando ainda mais a palavra de Deus. Quando você fala de Jesus para alguém e a pessoa não ouve, coloque no seu coração a disposição de falar em seguida para outras duas pessoas. Nunca deixe de falar se alguém rejeitou. Se propõe a falar mais, porque é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes o diabo coloca os filhos de Acã no nosso caminho para nos desestimular e nos desanimar. A gente se empolga, a gente fala de Jesus e a pessoa dá aquela patada, aquele balde de água fria, e a gente fica entristecido. Aí a gente fica um dia, 2 dias, uma semana sem falar de Jesus, porque um infeliz
desculpa a expressão, não aceitou. Então, quando alguém rejeitar o seu testemunho e a sua palavra, proponha-se a falar ainda mais, porque foi isso que Jesus fez. Os seus o rejeitaram, não creram nele, ele não conseguiu fazer milagres ali em Nazaré, mas ele não se abalou, ele foi para os outros povoados, pregou ainda mais e mandou os discípulos. E o negócio bombou, porque a partir do verso 14, a gente vai ver que essas notícias chegaram lá no palácio de Herodes. Então, a obra de Deus foi feita, porque aqueles discípulos, eles receberam esse chamado e eles exerceram o chamado. Amados, algumas aplicações bem pontuais. Profeta sem honra, ele volta para Nazaré, ele prega onde antes ele aprendia. Você já teve a oportunidade de pregar no lugar de onde você veio? Você já teve a chance de voltar para um lugar onde você se criou, nasceu, algum contexto, e agora tentar falar de Jesus lá naquele ambiente? Talvez a sua experiência não vai ser muito boa, talvez vai ser, Deus vai determinar isso. Segunda aplicação, a rejeição. O carpinteiro se torna pregador em lugar de atender os ensinos, eles criticaram o mestre. Eles, no lugar de aceitar a pregação de Jesus, em lugar de glorificar que agora aquele Jesus que eles viram crescendo volta como mestre, não, eles fecharam o coração e criticaram os seus ensinos e rejeitaram a sua palavra. Uma terceira aplicação que a gente pode fazer é a familiaridade gera incredulidade. Parece que quanto mais familiar nós somos, mais íntimos, mais próximos, menos as pessoas vão acreditar na nossa palavra e no nosso testemunho. O santo de casa que não faz milagre. Aquelas pessoas fizeram 5 perguntas lá no verso 2 e no verso 3. Da onde vem esse poder? Não é o filho da Maria? Não estão seus irmãos aqui? Ele não cresceu aqui? Então as pessoas não deram voz e ouvido à mensagem de Jesus. A própria família não aprecia os seus ensinos. Os seus irmãos não creram nele. Uma quarta aplicação é que, rejeitado na cidade, Jesus percorre as aldeias e ele envia os seus discípulos a pregar, curar e libertar. Quando você é rejeitado, ou quando o seu testemunho é rejeitado, quando alguém não ouve, não deixe de pregar. Vá para outros lugares e pregue a outras pessoas. E o último elemento que eu destaco é o contraste aqui do verso 5. O que diz lá no verso 5, meus irmãos? Que Jesus pôde fazer ali poucos sinais. Não pôde realizar ali nenhum milagre, a não ser curar algumas poucas pessoas. Olha o contraste com o verso 13. Expulsaram muitos demônios, ungiram muitos doentes com óleo que os curava. Lá em Nazaré, onde Jesus foi rejeitado pela incredulidade do povo, ele não pôde fazer grandes sinais. Mas os discípulos, aonde ele enviou, porque eles creram, eles fizeram sinais, e Jesus também conseguiu fazer sinais aonde as pessoas creram. Nós temos que acreditar no Senhor Jesus. Você crê nele? Amém? Você está disposto a ser um mensageiro da palavra de Jesus? Vamos orar, queridos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Jesus nos chama a atenção para a incredulidade. Muitas vezes nós também perdemos a fé ou deixamos de crer porque não compreendemos, porque não entendemos. Mas, ó Pai, em lugar de não crer, de não acreditar, por não compreender, nós devemos buscar ainda mais conhecer o Senhor e exercitar a nossa fé, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Se o nosso testemunho for rejeitado, não devemos nos desanimar, pelo contrário, devemos continuar pregando a Tua palavra ainda mais, porque se uma pessoa não ouve, existem outras que estão sedentas para ouvir. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que o nosso coração seja um coração disposto a crer cada vez mais. Nós que já conhecemos a Jesus, nós que estamos caminhando com Jesus, que nós não nos tornemos também incrédulos, como se tornaram aqueles conhecidos de Jesus em Nazaré.
Tenha graça, tenha misericórdia de nós. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.